E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos. Eu quero de cara agradecer a você que compartilhou, você que curtiu, que espalhou essa informação, passou esse canal adiante, tem me ajudado demais. E sinceramente, eu acho que não tem ajudado somente a mim não. Eu acho que tem ajudado outras pessoas, que a minha ideia aqui é passar um pouco de conhecimento que eu tenho tido e através do que vocês me passam nos seus comentários e feedback, melhorar para que eu passe mais informações de verdade para vocês. O tema de hoje é família. Por que família odiada? Eu pergunto, como assim é odiada? Eu não odeio minha família, você odeia a sua família? Pois é, mas tem gente que odeia a família. E odeia por um motivo muito simples, tá? Bom, vamos começar pelo começo. Sempre na história da humanidade, a célula da família foi o homem, a mulher, geração de filhos. Tá? Não vou entrar na questão do paleolítico, não vou lá atrás falar sobre os homens das cavernas, nada disso, até porque no fundo tem muito a ver com isso também, tem essa mesma raiz, mas vamos para uma área um pouco mais recente da história. Eu vou dar alguns exemplos de família, no sentido Grécia, por exemplo. A mulher e o homem se casavam na Grécia, sendo que a mulher ficava em casa, não tinha nenhum poder temporal, simplesmente ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Ponto. Isso era uma família na Grécia. No Oriente, a coisa é um pouquinho diferente. Você tinha o homem, a mulher e os filhos, mas você tinha mais mulheres e mais filhos. Sim, o oriental sempre gostou de ter muito filho e ter muita mulher. Ok, mas sempre na base da família oriental você tem um homem e uma mulher, nem que seja o principal. Você tem também o legado, aquela coisa toda. E em Roma, por incrível que pareça, muita coisa do que temos hoje, que está começando nós estamos voltando no tempo, tá? O pessoal está falando que nós estamos progredindo, mas nós estamos voltando à Roma Antiga. Na Roma Antiga você tinha a esposa, essa esposa não era trocável, não tinha separação, ok? Tinha o objetivo de gerar o herdeiro, de gerar o filho, os filhos no caso, mas por outro lado, eles tinham escravos, tinham amantes, concubinas, viviam em um mundo de orgia, onde você podia transar com quem você quisesse, homem, mulher, o que fosse, só tinha que comprar essas pessoas. E podiam ter fora também. Era admitido isso pela sociedade romana. Todas as formas de prazer eram aceitas, porque o sexo era importantíssimo para eles, tá? Num nível que nós estamos vendo apenas hoje, no mundo nosso do século 20 e 21. No caso 20 e 21. Veja bem, você tem a esposa tinha poder político, ela podia andar na rua, ao contrário da Grécia, ok? Mas tinha todo esse panorama aí. Depois no finalzinho do tempo do Império Romano veio a família cristã. A família cristã é totalmente diferente. Tá? Até metade do século passado, a gente vivia isso muito facilmente, a gente tinha isso muito forte. Era a monogamia, um casamento indissolúvel, o filho sendo a principal riqueza da família. Ter amante, embora uma coisa que existisse, era execrada pela sociedade. Porque a ideia base do casamento sempre foi fazer o outro feliz. Então, fazer o outro feliz é você se abnegar de si próprio por alguma coisa. Não estou falando que lá no passado não se abnegava de coisas em favor da família. Mas no período cristão, isso chegou a um nível um pouco mais forte. Você tem a ideia da fidelidade, da honra, da proteção, ok? Porque veja bem, o casamento cristão ele é indissolúvel. Não adianta você ter um papel dizendo que ele acabou, porque diante do cristianismo o casamento não acaba assim. Então isso gera uma série de situações dentro de um casamento que as pessoas têm que trabalhar. O casamento é uma coisa que tem que ser construída e ser mantida, isso no cristianismo. Bom, fazendo um retrospectozinho básico que eu já fiz, a família no geral sempre exigiu sacrifícios. Por quê? Para manter uma família era o único motivo pelo que o homem saía de casa para guerrear, botava sua vida em risco ou trabalhar, suar. O homem e a mulher se dedicavam ao máximo para que a família desse certo, para que a família sobrevivesse. E nisso, o homem saía de casa para lutar numa guerra não por causa de um rei apenas, mas por causa da sua família, não por causa do clã, não por causa das tribos, não por causa das aldeias, não por causa das cidades, não, nem por causa das nações. Ele saía de casa para defender a sua família. Tá, isso é muito bom, não é? Isso é muito bom. Só que não para quem quer ter controle absoluto. Para quem quer ter controle absoluto, necessita devoção absoluta. E como você vai ter devoção absoluta de alguém que tem devoção absoluta à sua família? Porque o ser humano
Nós, seres humanos, temos devoção às nossas famílias. Como você doutrina uma pessoa assim? Aí você vê que os socialistas e os comunistas já chegaram lá com a ideia, vamos destruir a família, né? Por quê? Porque os laços que unem a família são muito fortes, entendeu? Os laços de uma família sustentam toda a personalidade daquelas pessoas. Então qual é o plano? Ressignificar, trocar, destruir a família. Para quê? Controle absoluto. Como chegar nisso? Ressignificar. Vamos à ideia de ressignificação, ok? O que é ressignificar? Alguém estudou isso e viu que isso funciona. E funciona, tá? Tem funcionado. As palavras, elas têm um significado e tem um nome que se liga a esse significado. O que eles fazem? Eles embaralham essas coisas. Eles chegam assim e falam para você, isso aqui que você acha que é família, não é família. Isso aqui é uma família velha. Agora, isso aqui que eu estou criando é uma família nova. Ah, isso aqui é uma nova família. Ó, isso aqui que sempre existiu, que é o vovozinho cuidando do netinho quando os pais morrem, isso também é outra família. Então eles pegaram a família, que era uma coisa grande, que era uma árvore genealógica gigante, onde você tinha no meio disso a célula, que era o homem, a mulher e os filhos, e todo o que tem em volta, que são os avós, os tios, os parentes, tudo isso que sempre existiu, eles dividiram em pedaços e falaram, ó, cada coisinha dessa é uma família. É uma forma de passar o rodo em cima da ideia do que é uma família. Uma família não só eu e minha esposa. Lógico, eu sou a célula da minha família que eu começo, mas eu estou ligado a uma família maior. Você sabe uma coisa que aconteceu recente, que ninguém dá muita trela, mas fez uma diferença danada? Por causa dessas discussões feministas, machistas, etc., se chegou ao ponto de falar que, olha só, agora cada um pode escolher o seu sobrenome. Você pode cortar um sobrenome de algum familiar e fazer diferente. Tá bom, parece uma coisa justa. Eu no início achei isso até legal. Só que se você pensa bem, existia uma regra para sobrenome. Para quê? Para que o legado da árvore genealógica da família persistisse. Para que a história da minha família persistisse. E eu rompi com essa história. Veja bem, acabou. Quando eu faço essas trocas de nome, sem seguir aquelas normas de trocas de nome, os homens, por exemplo, o homem segue uma parte do sobrenome e a mulher segue a outra parte do sobrenome. E a mesma coisa da outra família. Então, um dos sobrenomes sempre vai permanecer na linhagem e sempre vai existir essa família. O que eles conseguiram com isso? Vitória! Conseguiram destruir os ramos familiares. Agora só as famílias mais poderosas conseguem manter esses ramos, porque elas não abrem mão disso. O legado, a árvore genealógica, a história da família. Eu sou parte da história da minha família. Isso eu tenho honra. Eu tenho honra de saber a história da família do meu pai, a história da família da minha mãe. E carrego isso no meu coração e passo isso para os meus filhos. Isso é absurdo para essas pessoas que querem acabar com o legado de família, porque eles acham que é só econômico. Não, vocês estão fazendo isso só para proteger a riqueza da família. Gente, riqueza que eu tenho. Entendeu? Não, é muito mais do que isso. Aí eles vão e atacam a mulher. Por quê? Na família cristã, por exemplo, que eu falei, a base da família cristã é a mulher. Ela é uma amálgama que junta. Entendeu? A maternidade é a coisa mais importante que tem na mulher. Ela nasceu para dar vida. A mulher nasceu para dar vida, para dar filhos, para ter filhos. A mulher está sendo convencida de que isso é um estorvo. Está convencendo-se de que aquilo que está no ventre dela é mal e tem que ser extirpado se ela não quiser. Veja bem, isso vai totalmente contra toda a história da humanidade. Desde o princípio dos tempos. Eu acho que até os homens das cavernas nunca pensariam num negócio desse. Agora, nós que somos modernos pensamos que a gente tirar criança da família, da barriga de alguém é uma coisa boa. Tá bom? Aí você vê as funções familiares sendo destruídas. Por quê? Homens e mulheres são feitos para serem complementares, tanto sexualmente quanto psicologicamente. Homens e mulheres pensam de forma diferente. Vocês têm visto cada vez mais nos filmes aquelas mulheres brutamontizadas, como se elas fossem mulheres, né? Agindo como se fossem homens, dando socos em homens e destruindo esses homens. Gente, isso é coisa de fantasia. De qualquer forma, é uma forma de desvirtuar as diferenças que já são naturais e existem no homem e na mulher. Isso é parte, é fato. É tentar falar para um menino que ele pode não ser menino, mas ele tem todas as características de menino. Ok? É uma forma de destruir a família. Aí vem a ideologia de gênero. A autoridade é destruída também. Você chega agora a um ponto que os filhos ficam questionando o que os pais fazem. O filho não é para questionar o que o pai faz.
O pai ele é construído para que ele seja pai, e a mãe também. Não estou falando nos excessos, que isso a sociedade sempre coibiu. Né? Se você vê um homem batendo uma mulher, na história que eu tenho da minha família, que eu ouço no passado, esse cara tomava uma pancada dos outros por fazer o quê? Ser covarde. Hoje em dia não, tem que ir na delegacia da mulher. Antigamente tinha delegacia da mulher não, mano. Delegacia da mulher é o socão que tomava dos vizinhos quando via o cara fazendo merda com a pobre da mulher. Tá? A educação midiática tem feito isso, como eu te falei dos filmes. Em vários filmes, o homem é tratado, os pais são tratados como idiotas e que os filhos é que são espertos. Existem filmes só para adolescentes, onde quem define, quem consegue pegar as tramas, descobrir como sair e solucionar os problemas, são as crianças. Engraçado, né? Não são mais os adultos. Pois é, aí você tem pai matando filho, filho matando pai, mulher jogando criança dentro de lixeira, abortando, entendeu? Animais, gente. Eu adoro bicho, sempre gostei de bicho. E minha esposa sabe, a gente já brigou por causa de bicho. Mas assim, bicho é bicho, animal é animal. Gosto demais dele, já chorei, de verdade, pela morte de um animalzinho que eu gostava. Mas ele nunca vai ser parte da minha família. Ele esteve comigo, viveu a vida dele, mas ele não é meu filho. Simples assim. Pessoas sem porto seguro, como eu falei, são fáceis. Agora, quem quer isso? Aí eu vou te falar o seguinte, os socialistas e comunistas, eles são instrumentos. Isso é fato. Por quê? Pelo pensamento e ideia que eles têm, que eu já falei em outros vídeos passados. Agora, tanto é que eles, como eles acreditam que os fins justificam os meios, que receber dinheiro de financiamento de meta capitalista não tem problema. E quem está financiando isso? Metacapitalistas. Simples assim. Famílias poderosíssimas, com muito dinheiro. Muito dinheiro. Jorge Soros, que é um dos caras que as pessoas mais falam, ele é fichinha perto desses caras. Tá? Ele é fichinha. A Open Society não é nada perto desses caras. E são famílias que não se dissolveram, tá? Eles dissolvem a sua família, mas eles não. Eles se fortalecem. Por quê? Poder e poder. Dinheiro eles têm, muito dinheiro. Mas eles querem mais. Eles querem poder. É isso que se chama a nova ordem mundial. Os caras têm um plano, eles têm uma ideia de sociedade. E eu vou entrar nesse assunto no próximo vídeo. De cara eu te falo, curta, compartilhe, espalhe e comece a pensar sobre isso que eu falei, porque isso é só a ponta do iceberg. Hoje o tema foi família e cheguei no ponto onde eu queria. Por quê e quem está tentando fazer isso no final das contas? Não são só os comunistas, óbvio. Eles não são suficientemente intelectuais para conseguir maquinar tudo isso. Mas nem tem dinheiro para tanta coisa, né? No mais, curta, espalhe, compartilhe, fique com Deus e nós nos veremos no próximo vídeo, com a graça de Deus.